Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática aqui no Sou Concurseiro. Eu vou passar, sou o professor Gastone e vamos continuar aqui com mais um bloco de 20 minutinhos sobre o Excel. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos aprender agora, galera, em prática, como que funcionam os três tipos de referências no Excel. Então, quais são os três tipos de referências que nós vimos na aula anterior? Referências relativas, mistas e absolutas. Beleza, galera? A diferença de uma para outra é justamente a utilização daquele símbolozinho, o cifrão. Beleza? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. O que é uma referência, só relembrando? É quando eu estou dentro de uma fórmula apontando para uma célula que está em algum local da planilha que tem valores. Por exemplo, eu vou colocar o valor 1 aqui, e eu quero que nessa fórmula aqui, nessa célula aqui, na C3, eu quero mostrar o valor, esse valor 1 que está na célula A1. Então, eu vou montar uma fórmula apontando uma referência para a célula A1. Então, igual a 1. Pronto. Eu fiz uma fórmula, olha a fórmula, igual a 1, e está apontando para 1, mostra o conteúdo do A1. Ah, se fosse A1 mais 2, ele ia pegar aquele 1 e somar com 2, 3. Ficou claro? Então, nessa fórmula aqui, eu estou fazendo uma referência, esse A1 é uma referência para esta célula A1 que contém o conteúdo valor 1, beleza? Agora, que tipo de referência que eu estou utilizando aqui? É uma referência mista, relativa ou absoluta? Está aparecendo o cifrão? Não, né? Então, é uma referência relativa. Só vai ser mista ou absoluta quando aparecer mista, cifrão antes da coluna ou antes da linha. Não tem nem antes da coluna e nem antes aqui da linha. Presta atenção aqui, beleza? Então, olha só. Nem absoluta porque não está aparecendo cifrão nos dois ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui agora esses dois carinhas. E olha só, como que nós vamos aprender a utilizar as referências? Olha essa situação que eu vou criar aqui para vocês. Eu vou colocar valores aleatórios aqui novamente, incrementando eles aqui só para colocar valores diferentes, e aqui decrementando, tá? Decrementando, para a gente fazer um exemplo bacana aqui. E eu quero só fazer o seguinte, galera. Aqui nesta coluna, na linha aqui desta célula aqui, da C1, eu quero fazer uma operação que vai somar 1 mais 8. Tem que aparecer um 9 aqui. Então, qual é a fórmula utilizando as referências? Então, igual a 1 mais B8. Não, hein? Não é B8, é B1. Cuidado, hein? Eu forcei isso para ver se você prestou atenção. Vamos lá. 9. Qual é a fórmula para o C2 agora? Não tem que ser o 7 mais 2? Quais são as referências? Igual é o A2 mais o B2. Olha só, deu 9. Tudo vai dar 9, né? Deixa eu colocar uma outra sequência aqui. Vamos colocar do 11 aqui, pronto, para mudar um pouquinho. Pronto, está ótimo assim. E a mesma coisa aqui para o C3. O que eu vou fazer? Igual a 3 mais o B3. Pronto, deu esse valor aí. Agora, galera, imagina o seguinte, aqui eu só tenho 7 linhas, eu poderia ter feito uma fórmula separada para cada um do jeito que eu estou criando. E se fossem 100 linhas, galera, tu vai preencher um por um em 100 linhas? Claro que não, tu já está fazendo alguma coisa errada. Então, olha só, vamos usar a alça de preenchimento? Olha o que eu vou fazer. Eu vou só colocar a primeira fórmula aqui, perceberam aqui a primeira fórmula? E eu vou arrastar a alça de preenchimento para as demais. Vou diminuir um pouquinho o zoom, olha só. Cliquei na alça de preenchimento, que contém este conteúdo, A1 mais B1, que é uma referência relativa para o A1 e uma referência relativa para o B1. E vou apontar, desculpa, eita, coloquei o que não devia aqui, pronto, certinho. E vou clicar na alça de preenchimento e arrastar para as demais células que estão vazias. Olha só o que ele fez, galera. Ele calculou automaticamente o resultado. E detalhe, olha o que ele fez aqui. Aqui não era A1 e B1, olha o que ele já fez aqui embaixo, o A2, B2. E aqui embaixo, o A3, B3. E aqui embaixo, o A4, B4 e assim por diante, até chegar na última aqui, que era o A7, B7. Então, olha só o que ele fez aqui, galera. Ele utilizou
o conceito da referência relativa e atualizou as referências. Olha que interessante, tá? E é isso que nós vamos aprender nessa aula, a aprender a utilizar a alça de preenchimento em conjunto com as referências que nós aprendemos na última aula, relativas, mistas e absolutas. Beleza? Vamos lá. Vou apagar aqui este conteúdo e vou fazer o seguinte. Nessa célula aqui, eu vou fazer uma referência para uma outra célula qualquer, por exemplo, igual F4, tá? Está apontando ali para aquela célula ali que apareceu no cantinho, não me interessa. Igual F4, deu 0. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente melhorar o nosso exemplo? Eu vou deixar a fórmula ativada aqui para a gente mostrar a fórmula, para a gente poder verificar o conteúdo da fórmula. Ele meio que bagunçou a planilha, ele deixou as células muito grandes, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o zoom aqui, tá? Eu vou marcar essas colunas aqui que vão ser suficientes para mim, e eu vou só fazer um ajuste no tamanho da coluna. Então, olha só, a largura da coluna está em 8, eu vou colocar 3, acho que 3 é suficiente. Olha, perfeito, é do jeito que eu queria. Vamos aumentar o zoom novamente aqui. Tá? Então, olha só, vou selecionar essa célula aqui. Eu vou fazer uns desenhos aqui para vocês. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Tá? Vamos usar aqui a alça de preenchimento. Presta atenção aqui. A alça de preenchimento, eu vou usar essa célula aqui vazia. A alça de preenchimento, eu posso arrastar ela na vertical, do jeito que eu estou arrastando aqui, estou arrastando ela na vertical. Mas eu posso arrastar a alça de preenchimento também na horizontal. Na horizontal, como eu estou fazendo aqui. Tá bom? Mais um detalhe que eu quero que você preste atenção. Você está vendo o sentido de crescimento das colunas? As colunas crescem nesse sentido aqui, ó. Estão crescendo da esquerda para a direita, ou seja, ela vai incrementar nesse sentido. E as linhas crescem em qual sentido? No sentido do superior para o inferior. E se eu arrastar no sentido contrário, eu vou estar diminuindo as linhas, aqui, assim como aqui também, ó. Se eu arrasto nesse sentido aqui, eu estou aumentando colunas, e nesse sentido aqui, eu estou diminuindo colunas. Beleza, galera? Então, olha só. Na alça de preenchimento, é a mesma ideia, só que você vai aplicar esse aumenta coluna ou diminui coluna com as referências que estão sendo utilizadas dentro daquela célula. Então, olha só. Quando eu pego a alça de preenchimento e estou arrastando ela na vertical, preste atenção agora aqui na movimentação do meu mouse. Olha só. O que está mudando aí na planilha quando eu arrasto na vertical? Você está percebendo aí o que está mudando? Está mudando o quê? Está mudando as linhas. E quando eu arrasto na horizontal, o que você percebeu? Olha só, a linha ela é a mesma, mas a coluna ela está sendo mudada. Percebeu isso? Olha na linha aqui, ó. A coluna é a mesma, mas a linha está sendo mudada. Percebeu isso? Só que agora aplica isso com a alça de preenchimento. Quando eu uso a alça de preenchimento e dentro dessa célula, que eu vou utilizar a alça de preenchimento, possui uma referência, então quando eu arrasto a alça de preenchimento na vertical, eu vou estar alterando o quê? As linhas. Lembra que eu estou mexendo aqui ó, na vertical, que muda a linha? Mas linha de quem? Desta referência aqui, ó, o 4, é a linha 4 aqui, esse 4 que aparece aqui. Eu vou colocar um outro número, só para não associar com o 4 aqui. Eu vou colocar um valor, vou colocar 8 aqui, por exemplo, tá bom? Pronto. Então, olha só, quando eu arrasto a alça de preenchimento na vertical, eu estou mudando as linhas de quem? Das referências que estão na fórmula. Então, olha só, qual é a linha? É a linha 8. Quando eu arrasto na horizontal, eu estou alterando o quê? As colunas de quem? Das referências que estão na fórmula onde ela está sendo arrastada. Tá? E com um detalhezinho, tá? Olha só, vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu ativar a canetinha aqui, tá? Deixa eu ativar a canetinha. Tomando como referência a célula que eu selecionei, se eu arrasto a alça de preenchimento para cima, eu vou estar subtraindo. Se eu arrasto para baixo, eu vou estar somando. Lembra aqui, ó, da sequência que eu mostrei para vocês aqui? Se eu arrasto para cima, diminui, para baixo, soma. Se eu arrasto para a minha direita, eu vou estar somando. Se eu arrasto para a esquerda, eu vou estar diminuindo. Quem? No caso aqui seriam as colunas. Olha, se eu arrasto nesse sentido, aumenta a coluna. Se eu arrasto nesse sentido, diminui coluna. Então, cuidado aqui ó, com esse desenhozinho que eu fiz. Agora, olha o que vai acontecer. Tá?
Vou colocar para selecionar de novo e deixa esse desenho aí. Olha só, cliquei aqui na célula F8, na célula C4, que possui uma referência relativa para a célula F8. E eu vou clicar na alça de preenchimento e vou arrastar para baixo. Olha o que vai acontecer. Ele mudou o 8 para 9. Por quê, galera? Porque eu estou utilizando uma referência relativa. E a referência relativa ela vai alterar ou a coluna ou a linha da referência conforme você muda a alça de preenchimento. Olha só, vou clicar de novo aqui no F8, no C4, que tem essa referência aqui, F8, e vou arrastar para cima. Olha só, o que vai acontecer com 8? Ele vira um 7. O que acontece? Se eu agora clicar nesta célula aqui, tá? E arrastar agora a alça de preenchimento para cá, olha, na horizontal para a minha direita. O que eu estou fazendo? Estou aumentando ou diminuindo coluna ou linha? Eu não estou mexendo na horizontal agora, eu estou mexendo com as colunas. Então, eu vou aumentar a coluna agora. Olha só, vai virar um G e manteve o 7. Olha só, o F virou um G. Vou arrastar agora no sentido para diminuir. Olha só, diminuindo a coluna. Quem vem antes do F? O E. Então, olha só, vou clicar agora aqui nessa célula e vou arrastar para cima. Quem que vai aparecer agora aqui? Eu estou mexendo na linha ou na coluna quando eu mexo na vertical? Na vertical, eu mexo com as linhas, não é isso? Então, o 7 ele vira 6. Eu vou clicar nesta célula aqui agora, que tem essa referência relativa, é 7. E vou arrastar ela para cá, para baixo. Ó, arrastei para cá, alça de preenchimento. Quem que vai ser mudado? O E ou o 7? Vai ser mudado o 7. E vai virar o quê? 8. Vou clicar nessa referência aqui, nesta célula aqui, e vou arrastar para cá. Quem vai aparecer aqui, galera? Responda. G8. Então, olha só. Quando eu movimento a alça de preenchimento neste sentido aqui, ó, no sentido vertical, eu estou mudando as linhas das referências. E quando eu mudo a alça de preenchimento, eu arrasto ela na horizontal, eu estou alterando as colunas da referência. Beleza, galera? Treina isso, treina bastante, que isso cai com muita frequência. Bote muitos aí, cai muito na prova. Tá bom, galera? Então, olha só, isso é o comportamento da referência relativa, tá bom? Treina bastante isso. E olha só, isso só com uma referência. E se tivesse mais referências nessa fórmula? Imagine, olha só, eu vou botar aqui, vamos colocar nessa fórmula aqui, um F8 mais um G5, por exemplo, um G5. Vamos lá. Se eu arrastar essa alça de preenchimento, tá, para cá, para cima, quem vai aparecer aqui? Ele vai fazer toda a mudança de todas as referências, uma por uma. Então, olha só, o 8 virou 7, o 5 virou 4. Agora eu vou arrastar daqui para cá. O que vai acontecer? Ele vai mudar as colunas das referências. Então, olha só, o F virou o G e o G virou o H. Ah, professor, por que a linha não mudou? Porque na horizontal eu não mexo com as linhas. Quando eu arrasto a alça de preenchimento na horizontal, eu não mexo com linhas, eu mexo com colunas. Por que aqui, professor, na vertical não mudou o F? Porque na vertical eu trabalho com as linhas, eu não mexo nas colunas. Ficou claro? Treina muito isso daqui, tá? Treine bastante, tá bom? Então, olha só, isso só com 2 referências. Imagine numa questão que coloque 5, 6, 7, uma função com várias referências. Tem que treinar. O arraste da alça de preenchimento, galera, funciona com o mesmo efeito do copiar e colar. Olha essa situação aqui. Eu vou clicar no F9 e vou copiar esta célula. Ctrl C. E vou jogar ela para cá. Ctrl V. Antes do Ctrl V, quem é que vai aparecer aqui, galera? Você vai fazer um pequeno cálculo no dedo, antes de eu te passar o macete para achar isso daqui. Então, olha só, ele está mexendo o quê? Linha ou coluna? Linha ou coluna que ele está mudando, né? Ele está mudando da onde? Ele está mudando, olha só, da célula C5, olha só, o F9 está inserido na célula C5, beleza?
E do C5 eu copiei e colei no C7. Eu pulei quantas linhas aqui ignorando a origem? Então, olha só, do 5, ignorando a origem, eu fui para o 6, do 6 eu fui para o 7. Eu aumentei quantas linhas? 2 linhas. Então, quem vai aparecer aqui, nesse momento que eu colar? Ctrl V, olha só, é o F11, é o 9 mais as 2 linhas que ele pulou, beleza? Treina isso bastante, mas não te preocupa que tem um macete que vai resolver isso para você não ficar calculando lá no meio da prova, metendo o dedo lá na frente de todo mundo, lá e todo mundo te achar um maluco na hora da prova, tá bom? Treina bastante isso daqui, daqui a pouco eu explico o macete. Esse aqui é o comportamento da referência relativa, também utilizando a cópia e cola. Quando você está copiando e colando em outra célula, o mesmo efeito, olha só, é o mesmo efeito de eu clicar nesta célula e usar a alça de preenchimento, ó. F10 e F11. Beleza? Treina isso bastante. Vamos agora inserir o cifrão, tá? Vamos inserir o cifrão. Deixa eu apagar essas células aqui, ó, essas fórmulas aqui. Eu vou tirar esse G5 daqui, não quero mais. Eu vou tirar esse G4 daqui, não quero mais. E vou tirar esse H4 daqui, não quero mais. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar agora o cifrão. O cifrão é o seguinte, qual é a ideia do cifrão? Interprete da seguinte forma, não atualize, repita. Repita quem? Olha só o macete. Vou colocar agora um cifrão antes deste 8. Quando você encontrar este cifrão antes da linha, significa o seguinte, independentemente da onde você movimentar a alça de preenchimento, esse cifrão vai se repetir e o que vem logo depois do cifrão, que é o 8, vai se repetir também, independentemente se você movimenta na vertical ou na horizontal a alça de preenchimento. Olha só, se eu arrastar para cá para baixo, não deveria ter ficado um 9, como está nesse exemplo aqui, só que agora tem um cifrão antes do 8. Olha o que vai acontecer. Repita o cifrão, repete o 8. Ah, vou arrastar de novo. Repita o cifrão, repete o 8. Vou arrastar agora para cá para cima. Repete o cifrão, repete o 8. Vou arrastar para o lado. Repete o cifrão, repete o 8. Mas mudou a coluna. Percebeu que ele foi de F para G? Por que foi de F para G, galera? Tem algum cifrão aqui atrás do G? Não. Então, o G ele vai ser atualizado porque eu estou mexendo a alça de preenchimento na horizontal. Treina isso bastante. Vou clicar aqui, ó, vou arrastar para cá agora, na horizontal ainda. Vai mudar esse 8? Não vai. Na verdade, ele vai manter o 8 e vai adicionar o cifrão. Mas mudou o E. Por quê? Não era um F? Diminuindo uma coluna, ele vira E. Olha a sequência aqui, tá? Nesse sentido aqui, ó, arrastando para cá, eu estou diminuindo colunas. Arrastando nesse sentido, eu aumento colunas. Arrastando para cima, eu diminuo linhas. Arrastando para baixo, eu aumento as linhas. Beleza, galera? Essa é a ideia do cifrãozinho. Professor, e se eu tirar esse cifrão daqui e colocar o cifrão só antes do F? Então, olha só. Como é que eu vou interpretar isso? Repita o cifrão e repita somente o F. O 8, ele vai ser alterado. Olha só, vou arrastar para baixo. O F se manteve, o cifrão se manteve e ele atualizou para 9. Por que ele mudou para 9, galera? Eu não estou mexendo na vertical, então agora você vai fazer a seguinte pergunta. Estou mexendo na vertical, vou atualizar as linhas. Tem cifrão? Não tem, tem que atualizar. Tem cifrão? Não mexe, repete. Trocando em miúdos, galera, qual é o macete do cifrão? Cifrão antes da coluna. Independentemente de onde você mexa a alça de preenchimento, repete o cifrão e repete a coluna. Cifrão antes da linha, independentemente de onde você mexer a alça de preenchimento, repete o cifrão e repete a linha. Então, olha só, estou bloqueando a coluna. Se eu arrastasse para cá, sem o cifrão, esse F ia virar o quê? Ele ia virar um G, não é isso? Mas ele tem um cifrão. Ele repetiu o cifrão e o F. Ficou claro, galera? Treina muito isso daqui. Isso cai demais na prova, o entendimento desse cifrão. Beleza? Agora, adivinha o que vai acontecer se eu fizer isso daqui, ó. Eu colocar um cifrão nos dois agora. Se com um cifrão eu já repetia só aquele cara que ele estava bloqueando, imagine com os dois agora.
Você vai repetir tudo o tempo todo, independentemente para onde você movimenta. Olha só. Repetiu. Repetiu. Olha aqui, ó, arrastei para cima, repetiu. Vou arrastar para o lado, repetiu tudinho. Vou arrastar para cima de novo, repetiu tudinho. Beleza? Então, o cifrão ele só é feio de ver na fórmula, mas é o mais fácil que você vai encontrar, porque você só faz repetir os valores. Ficou claro, galera? Então, olha só, 20 minutinhos de aula para você aprender a mexer com as referências mistas, relativas e absolutas, beleza? E esse efeito do cifrão, ele vai se aplicar também se eu fizer o Ctrl+C, Ctrl+V. Olha só, vou copiar, Ctrl+C e vou jogar para cá, ó, Ctrl+V. Ele manteve a regra do cifrão. Olha aqui, ó, Ctrl+C, vou jogar para cá. Ctrl+V, manteve a regra do cifrão, mas alterou o E. Olha, tu mudou uma coluna para cá, ele diminuiu do F, veio uma coluna para cá, ele vira o E. Mas a linha se manteve, olha só, você desceu várias linhas, mas repetiu a linha. Beleza? Treina muito, que tem questões que nós vamos resolver mais tarde, usando esse conhecimento aqui, tá? Então, treina bastante e daqui a pouco eu vou te ensinar um macetezinho especial nessa questão do copiar e colar. Beleza, galera? Encerrando essa videoaula, treina bastante os 3 tipos de referências, tá bom? Continua aqui com a gente.